Formação importante no São Paulo, Lucas Moura se posicionou sobre a possibilidade de aposentadoria após nova lesão. Informação exclusiva descobriu os 4 interessados em comprar os name rights do estádio do São Paulo, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Lucas Moura pode se aposentar, você sabe. O atacante de 33 anos de idade precisou passar por cirurgia para reconstrução do tendão de Aquiles. A cirurgia aconteceu nesta segunda-feira e o tempo de recuperação de 8 a 9 meses, ou seja, ele só terá condição de voltar a partir do ano que vem. O contrato do Lucas Moura com o São Paulo se encerra em dezembro e até lá o tricolor vai desembolsar 15 milhões de reais por um atleta que não entrará em campo. A grande dúvida é, o Lucas Moura se aposenta, o São Paulo renova o contrato dele? A discussão em relação à extensão do vínculo vai ficar para depois, mas o Lucas Moura se apressou para assegurar que não cogita a aposentadoria mesmo depois de 2 temporadas muito acidentadas. No ano passado ele jogou pouco por conta de uma série de problemas no joelho. Esses problemas foram solucionados para esse ano, mas ele sofreu uma fratura na costela, que deixou um bom tempo de fora, 46 dias. No retorno, nesse domingo em jogo contra o Bahia, no campo do Red Bull Bragantino contra o Bahia, o Lucas Moura voltou a se machucar agora, a lesão super séria, esse rompimento do tendão de Aquiles. Abre aspas para o Lucas Moura, eu vou voltar, e vou voltar ainda mais forte, pode ter certeza disso. Temporada do Lucas em 2026, 17 jogos, 3 gols e 1 assistência, o salário dele de R$1.800.000 por mês. Em relação à Arboleda no Vasco, o Arboleda foi reintegrado nessa segunda-feira ao São Paulo, vai treinar em horários separados e teve um mês do seu salário descontado, porque ele se ausentou exatamente por um mês, ele vai embora no dia 4 de abril e se reapresenta no dia 4 de maio. São Paulo decidiu não optar pela rescisão por justa causa, com medo de perder a ação e ter um caminhão de dinheiro para pagar. O contrato do Arboleda só se encerra em dezembro do ano que vem e ele ganha ou custa R$1 milhão por mês. O Arboleda ganha 700 mil mensais e ele tem direito a mais 300 mil que o São Paulo paga para a quitação de dívidas, tá? Por que o São Paulo não dispensou? Além dessa questão da justiça, há a percepção de que o mercado brasileiro quer contratá-lo. Então o São Paulo vai aguardar por propostas, eventualmente para tentar alguma troca ou algo do gênero, tá? Silmar Lima, boa noite, Nicole. Novidades a respeito do meu tricolor paulista. Estava explicando sobre a situação do Arboleda. Queria repercutir uma informação que eu trouxe com exclusividade. No vídeo de hoje cedo, o São Paulo negocia com 4 empresas os name rights do estádio. Vocês sabem, o BIS, que é uma marca da Mondelez, tem contrato com o São Paulo só até dezembro. E as tratativas com a Mondelez andam meio devagar, até por isso o São Paulo se sentiu na obrigação de ir ao mercado. Nesse momento, o São Paulo trabalha com 4 possibilidades. Primeira delas, a BYD, com quem o São Paulo negocia desde o ano passado. Eu ouvi de uma pessoa de São Paulo que a BYD só não comprou os name rights e estreou em janeiro desse ano por conta daqueles escândalos envolvendo venda clandestina de camarotes no estádio, que acabaram derrubando o Júlio Casares, o Douglas Schwartzman e a Mara. O estádio passaria a se chamar Morumbi-BYD. Morumbi-BYD, é uma coisa assim. Morumbi-BYD, isso. A BYD acabou recuando por conta da repercussão muito negativa, mas as tratativas foram retomadas recentemente, tá? Há um interesse, uma negociação do São Paulo com dois bancos, e esse interesse cresceu depois que o Nubank, que é um banco digital, se acertou para a compra dos name rights do estádio do Palmeiras. Vocês sabem, o Nubank fechou com a W Torre e com o Verdão até 2044, acordo de 50 milhões de reais por ano. Os dois interessados nos name rights do São Paulo são o Banco Santander e o Banco Inter, que também negocia a possibilidade de ter patrocínio no uniforme do São Paulo. Para completar, a MetLife, que é uma seguradora internacional, que dá nome, inclusive, ao MetLife Stadium, o estádio da final da Copa do Mundo, é outro com negociações com o São Paulo. Só para completar o tema, que é um assunto importante, o São Paulo hoje fatura 25 milhões de reais por ano da Mondelez via BIS. A ideia nesse novo contrato é de tentar buscar algo na casa dos 60 milhões de reais, tá? Nicole, é mais dinheiro do que o Palmeiras conseguiu com a W Torre, sim, mas numa condição específica, o Palmeiras fechou com o Nubank até 2044, são 18 anos. A ideia do São Paulo com esse novo parceiro é um acordo de 5 a 10 anos, até por isso um valor um pouco superior. Pedi superchat, os caras mandaram e eu não li, para recorrigir esse pequeno equívoco. William Fernando Nepomuceno.
Boa noite, Nicola. No canal Tiro de Meta falou que o São Paulo está negociando um ponta argentino. Não falaram o nome, para não atrapalhar a negociação e outro time atravessar o negócio. Você sabe quem é? O William nunca tinha ouvido falar sobre essa possibilidade, tá? De um ponta argentino. Tá meio vago, né? Mas a gente vai tentar avançar alguma coisa nesse sentido. Deixa eu mandar mensagem aqui para preencher a sua pergunta e vou repassar aqui para uma fonte. Peraí. Ó. Tá por aí? Negociar com ponta argentino. Mandei aqui, tá? Assim que tiver alguma atualização já conto para vocês. Uma fonte corintiana está respondendo. O diretor de marketing do Corinthians é Vinícius Manfred. Essa pessoa disse que não pode falar quanto o Corinthians fatura hoje com a soma de todos os patrocínios e também fornecedor de material esportivo. Já eu prometo fazer esse levantamento para trazer para vocês ao longo da semana, tá? Só para lembrar, hoje Flamengo, Corinthians e Palmeiras são os clubes que mais arrecadam com patrocínio. O São Paulo também está bem próximo disso. E aí, só para completar, os espaços livres no uniforme do Corinthians hoje, barra traseira e frontal. Então aí, mais uma pergunta respondida, tá? Vocês vão mandando as dúvidas e a gente vai esclarecendo por aqui. O Alexandre Souza querendo saber se Inestrosa pode pintar no São Paulo. Cara, ele quer ser chamado de Marino, né? Jogava demais no Atlético Nacional. Não foi bem na base do Palmeiras. João Paulo Sampaio chegou a me dizer que ele teve problema de adaptação, toda hora sentia saudade de casa. Acabou que ele começou a rodar, teve nos Estados Unidos, e no Atlético Nacional formava uma baita dupla com o Viveiro. Jogou demais na temporada passada. Foi contratado pelo Vasco com enorme expectativa e não tem conseguido vingar. Confesso que nunca tinha ouvido falar o nome dele no São Paulo. Só precisamos lembrar, quer ver, ó, que o Inestrosa foi comprado pelo Vasco da Gama. Trazer os valores direitinho para vocês, tá? Operação de 5 milhões e 200 mil euros. Contratação nessa temporada. Essa, inclusive, é uma das várias contratações que custaram 100 milhões de reais somados ao Vasco e que causaram enorme irritação do Conselho Fiscal Cruz Maltino. Para o Vasco negociar o Inestrosa, imaginemos que vai haver a necessidade de pagamento. E hoje o São Paulo busca reforços, mas todos sem custos, tá? Até por isso, difícil imaginar que o negócio possa acontecer. Severino Costa, é verdade que o São Paulo vai trocar o Arboleda com o Vasco pelo ministro Sá? Quem é o ministro Sá? Leonardo Preto. Nicola, boa noite, tudo na paz. Sabe quantos reforços o São Paulo vai trazer em julho? Vem alguém para o lugar do Lucas? Scarpa no Bahia. Sabe de algo? Vou procurar algo sobre Scarpa no Bahia. O que dá para cravar é que o Scarpa não faz parte dos planos do São Paulo, tá? Muita gente já vinha perguntando sobre esse tema. Eu mandei mensagem para o Rui Costa e o Rui assegurou que o Scarpa não será contratado. Em relação ao Lucas, é natural que a busca pelo São Paulo por um ponta seja reforçada, até porque já existia a vontade do São Paulo em fechar com um ponta para metade do ano. Com a ausência do Lucas, que podia jogar como ponta ou como meia, essa necessidade é amplificada. Só para completar sobre o Lucas, ele se posicionou hoje afirmando que não tem a intenção de parar. Resta saber se o próximo passo da carreira dele será no São Paulo ou não. O contrato do Lucas com o São Paulo termina em dezembro, mais ou menos quando ele vai estar recuperado da ruptura total do tendão de Aquiles. Eu acho que só vale a pena para o São Paulo manter o Lucas para 2027, depois de tudo que ele não conseguiu jogar em 25, por causa de problemas do joelho, e em 26, por causa de uma fratura na costela, e depois, por causa dessa lesão no tendão, se o Lucas topar baixar bem o salário. Ele ganha 1.800.000 reais por mês, e daqui até dezembro, ele vai custar ao São Paulo mais 15 milhões de reais sem jogar, tá? Existe a possibilidade da troca do Marcos Antônio pelo Cebolinha à frente, se fosse você acha que valeria a pena para o São Paulo? Irivan, só vale a pena se o São Paulo receber dinheiro. E eu vou explicar o porquê. O Cebolinha está em fim de contrato, o vínculo dele se encerra em dezembro. A partir de julho, o São Paulo já pode assinar um pré-contrato com o Cebolinha para tê-lo de graça em janeiro. Já o Marcos Antônio é o principal ativo do Flamengo, do São Paulo. É o jogador que mais vale no elenco.
O São Paulo chegou a cogitar 15, 20 milhões de euros. Não acho que o São Paulo consegue tudo isso. Mas imaginar que ele vale 12 milhões de euros, o Cebolinha não vale mais do que 3 ou 4. Então, para que esse negócio ocorra e seja bom para o São Paulo, para mim, há necessidade de o Flamengo colocar dinheiro e ceder o Cebolinha para abater o valor final da operação. Informação exclusiva: o São Paulo negocia com 4 empresas a venda dos name rights de seu estádio. Você sabe que o acordo atual com o BIS, marca da Mondelez, se encerra em 31 de dezembro. E o Tricolor já percebeu que as tratativas para a renovação desse contrato andam frias. Diante desse cenário, São Paulo foi ao mercado. E ainda na época de Eduardo Toni, o diretor de marketing do Tricolor, as negociações mais quentes eram com 4 interessados. Preciso contar, inclusive, que o acordo recém-fechado do Palmeiras com o Nubank fez com que o mercado se agitasse a favor do São Paulo. O Banco Santander e o Banco Inter, concorrentes do Nubank, inclusive melhoraram as condições do negócio em meio às conversas com o São Paulo. As 4 empresas: a BYD, a mais antiga de todas, montadora de carros chinesa, já falo sobre ela; a MetLife, seguradora internacional que dá nome a um estádio nos Estados Unidos que será palco da final da Copa do Mundo, além do Banco Santander e também do Banco Inter. Posso assegurar que aquele que esteve mais perto de fechar com o São Paulo foi a BYD. No mês de outubro, as tratativas estavam avançadas para que em janeiro o estádio do São Paulo passasse a ser chamado de Morumbi BYD. Mas, por conta de todo aquele escândalo, com vazamento de áudios e venda de camarotes de forma clandestina, a BYD desistiu do acordo naquele momento. As tratativas foram retomadas e a BYD cogita assumir os name rights do São Paulo para 2027. Importante contar que hoje a pedida do Tricolor é de 60 milhões de reais por ano, um acordo que demandaria 5 a 10 anos de vínculo. O acordo recém-fechado do Palmeiras com a W Torre e o Nubank é de um contrato de 18 anos, garantindo ao Verdão 50 milhões de reais por temporada. Ou seja, o São Paulo pretende faturar mais do que seu concorrente, embora com um contrato menor. Hoje, a Mondelez, através do BIS, paga ao São Paulo 25 milhões de reais por ano. Só para completar, em relação ao Tricolor, fontes de receita com marketing são peça importante dentro do orçamento do São Paulo, que fechou a temporada passada com arrecadação superior a 1 bilhão de reais, sua maior receita em toda a história. Você curtiu? Qual dessas empresas você prefere que seja a nova parceira do Tricolor em relação aos name rights? Use o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Para te falar sobre a possibilidade de uma reviravolta no caso Arboleda. O zagueiro equatoriano se apresentou ao São Paulo nessa segunda-feira, justamente no dia em que se completava um mês da sua ausência. Ele havia desaparecido em 4 de abril, justamente no dia do jogo contra o Cruzeiro. Pois bem, o São Paulo só aguardava que a ausência do Arboleda se prolongasse além de um mês para acionar a rescisão de contrato por justa causa. Mas, com o retorno do equatoriano, há um debate interno. Será que vale a pena ir à FIFA para pedir essa rescisão de contrato, correndo o risco de ver o Arboleda ganhar esse processo, causando um enorme prejuízo no São Paulo? Nessa segunda, ele e seus representantes tiveram uma conversa com o Tricolor e, num primeiro momento, o São Paulo pretende fazer com que o Arboleda siga treinando no elenco, não seja utilizado e seja negociado na metade da temporada, com a lembrança de que o Arboleda chegou a conversar com o São Paulo para uma rescisão de contrato de forma amigável ao longo dos últimos dias, mas diante do interesse de outros clubes brasileiros, São Paulo e Arboleda recuaram nesse projeto. Zagueiro equatoriano que custa 1 milhão de reais por mês. São 700 mil entre salários de direitos de imagem e outros 300 mil reais para o pagamento de dívidas constituídas pelo atleta durante o período em que está no Brasil. Só para completar, conta ainda que imaginar Arboleda jogando pelo São Paulo hoje parece maluquice, seria o maior contrassenso e falta de respeito com o próprio São Paulo. Aceitar que alguém que ficou um mês ausente sem mal fazer contato voltasse a jogar pelo Tricolor. História de que Marcos Antônio e Cebolinha podem ser trocados. Você sabe, o volante do São Paulo é um velho sonho do Flamengo, enquanto Everton Cebolinha interessa ao Tricolor paulista. Logo de cara, quero contar que hoje os dois ainda têm condição de serem trocados.
Isso porque o Marcos Antônio tem 11 jogos no Campeonato Brasileiro e se recupera de uma lesão muscular, é possível que nem jogue até a pausa para a Copa do Mundo, enquanto o Cebolinha estacionou nas 7 partidas e não será mais aproveitado, ou melhor, não vai estourar o limite de 13 partidas para que ele esteja apto para uma venda para outro clube brasileiro. Logo de cara é importante contar que não dá para imaginar uma troca pau a pau entre Marcos Antônio e Cebolinha. Marcos Antônio supervalorizado, o principal ativo do elenco são paulino, enquanto o Cebolinha, com contrato até dezembro, tem um valor de mercado não superior a 3, 4, no máximo 5 milhões de euros, até porque a partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça em 2027 para qualquer clube do Brasil ou do exterior. Então, se São Paulo e Flamengo quiserem levar essa história adiante, vai haver a necessidade de o Cebolinha entrar numa negociação com o Marcos Antônio, além de dinheiro. Isso significa que, se topar fazer um negócio nesse sentido, São Paulo vende o Marcos Antônio, recebe o Cebolinha e mais dinheiro. O Flamengo segue interessado no Marcos Antônio, essa é uma realidade. O São Paulo quer a contratação do Cebolinha. Rui Costa é o grande entusiasta dessa ideia, mas até esse momento não existiram tratativas sobre o tema. A tendência é que essa conversa aconteça daqui a algumas semanas, talvez em meio à pausa para a Copa do Mundo. Porém, pro Cebolinha é mais negócio esperar até dezembro, quando ele sai livre do Flamengo e pode escolher seu clube, faturando bastante dinheiro com o pagamento de luvas. Só para completar, registrar que o salário do Cebolinha é de R$1,5 milhão por mês torna o negócio um pouco mais complicado. O São Paulo hoje precisa reduzir custos e contratar alguém com tal salário não parece ser algo extremamente interessante.